This call is now being recorded. Bom dia, Letícia. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Gisel. Bom dia, bom dia. Bom dia, Eric. Já tiveram aula hoje ou é a primeira? É a João, primeira É a primeira. Ah, tá. O João estava falando com o microfone desligado e não ia dar para ouvir. É. 12 pessoas. Bom, pessoal, vamos... Peraí. Ainda continua entrando. Bom dia, Wesley. Bom dia, Giovanni. Vamos lá, galera. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, semana passada, eu não estava sabendo, vocês que me informaram, que por uma questão de problema na plataforma, as atividades da semana passada estavam sendo prorrogadas, então ia até terça, foi até sexta, né? Com isso, com a atividade da semana passada sendo prorrogada, eu também precisei segurar a dessa semana, para não deixar duas ao mesmo tempo lá, para não dar confusão. Então, a dessa semana, eu só coloquei ontem, tá? Como eu coloquei ontem, provavelmente todos vocês não viram a aula ainda. Então, a gente não tem, hoje, uma aula já dada para que vocês possam tirar dúvidas, para que a gente possa corrigir atividades, tá? A gente está no início, a gente está zerado, vocês não tiveram nada dessa matéria ainda, certo? As provas, eu estive quinta ou sexta-feira na escola, peguei aquelas provas que vocês fizeram lá no mês de março, estão comigo, já comecei a corrigir, não acabei ainda, vou acabar hoje ou amanhã, tá? Então, até amanhã à tarde, eu tenho essas notas da prova para vocês, certo? Mas já estão comigo as provas, que estavam na escola até agora. O que eu pretendo fazer hoje, então? Hoje a ideia é eu dar uma passada rápida nessa aula dessa semana, só assim, o basicão mesmo, porque o que for realmente mais... O que vocês vão ter que prestar mais atenção é o que está lá no vídeo. Apesar de não ser uma aula muito longa, o vídeo tem acho que 21, 22 minutos, mas é a parte mais importante da matéria até aqui. Porque é onde a gente chega no modelo atômico, que é quase o modelo atômico conhecido hoje. Quase, não é exatamente aquele modelo atômico ainda, mas é quase lá. E aí, pessoal, eu tenho certeza que vai surgir um monte de dúvidas na cabeça de vocês. Pela forma como foi chegado nesse modelo atômico, porque a gente vai descrever experimentos novamente,
e experimentos e conclusões a partir desses experimentos. É isso que a gente vai ter. Então, realmente, vão surgir dúvidas. E para que eu possa ajudar com essas dúvidas, eu peço, por favor, para vocês, me mandem as dúvidas. Ou manda durante a semana, na plataforma, manda mensagem lá. Eu vou responder todas. Eu não respondo na hora, eu não estou o dia todo online, mas pelo menos uma vez por dia eu entro para ver as mensagens. Ou vocês esperam até a próxima terça para a gente conversar aqui. Tá? Mas tragam as dúvidas. Se vocês não trouxerem as dúvidas, eu não tenho como ajudar. Eu preciso que vocês perguntem. Se vocês tiverem dúvidas, eu preciso que vocês me tragam. Eu não vou saber da dúvida de vocês se a dúvida ficar na cabeça de vocês. Vocês precisam me falar. Certo? Ok, então. A gente parou, pessoal, na aula passada, nos experimentos da Marie Curie, onde ela descobriu a radioatividade, correto? Aí, a partir daí, o que aconteceu? Veio um cara, um neozelandês, chamado Ernest Rutherford. Ele era da Nova Zelândia, mas ele morava, na época, já na Inglaterra, tá? E ele foi mais um desses que ficaram maravilhados com esses experimentos do Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie, sobre da radioatividade, a radiação, essas coisas todas. E o Rutherford, que mais tarde ele veio a ser chamado de o pai da física nuclear, tá? Esse cara, ele descobriu aquilo que o Giovanni perguntou na aula passada, que o Leonardo perguntou também, várias pessoas falaram sobre isso. Radiação alfa e radiação beta. O Rutherford foi o cara que descobriu que os materiais poderiam emitir diferentes tipos de radiações e que ele chamou de radiação alfa e radiação beta. E ele chegou à conclusão de que a radiação alfa tinha carga positiva e a radiação beta tinha carga negativa. Mas ele parou, até o momento, por ali. Tá? Até então, radiação alfa, radiação beta, uma positiva, uma negativa, só que ele não sabia mais nada além disso até então. Tá? Então foi ali que ele chegou, radiação alfa e beta. Aí, galera, eu vou pedir para vocês pegarem a apostila de vocês para acompanhar comigo. Peguem a apostila e abram na página 32, por favor, eu espero. Quando tiver já com vocês, dá o ok. Dani já está ok. Letícia. João Paulo ok. Ana ok. Bom dia, Ana. Cauane ok. Giovanni. Stephanie ok. Leonardo ok. Renato ok. Vanessa, ok. Beleza, então. Página 32, eu quero que vocês vejam esta figura aqui, ó. Esse desenho. Isso aqui você vai ter lá no nosso vídeo, eu coloquei esse desenho, expliquei bonitinho lá, mas eu vou dar uma explicada para vocês, para que na hora que vocês cheguem lá, já estejam sabendo alguma coisa, tá? Ali no meinho tem uma bolinha vermelha que é uma amostra de material radioativo, certo? Essa amostra, ela emite radiação para todos os lados. A radiação, ela se espalha. Para evitar que essa radiação se espalhasse, ela foi colocada dentro de um bloco de chumbo. Por que um bloco de chumbo? Porque o chumbo não deixa passar radiação, ele isola a radiação. Então, o que acontece? Essa amostra radioativa vai emitir a radiação, só que essa radiação ela não vai se espalhar.
Por quê? Porque o bloco de chumbo não deixa que ela se espalhe. O bloco de chumbo só tem um buraco para cá. Então, essa radiação, ela vai vir direcionada toda para cá. Entendem isso? Essa radiação vai vir toda para cá. Por quê? Porque para todos os outros lados, o bloco de chumbo está isolando. Certo? Ok. Agora, por que que essa radiação precisa vir toda aqui para cima? Porque aqui nós temos essa coisa amarela, que é a tela fluorescente. Lembra da tela fluorescente que a gente viu na ampola de Crookes? Então, essa tela fluorescente vai aparecer, essa radiação vai ser refletida nela. Então, o que acontece? Essa amostra radioativa vai emitir a radiação vai ser direcionada para essa tela fluorescente. O que você espera? Que logo acima dela, aqui está a amostra radioativa, aqui está a tela fluorescente, que logo aqui acima da amostra, você tem a fluorescência. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que uma parte das amostras desviou para cá e uma parte das amostras desviou para cá. Por que que elas desviaram? Porque a gente tem essas duas placas aqui, ó. Está aí no desenho de vocês. Essas placas estão eletricamente carregadas, uma positiva, a outra negativa. Então, presta atenção, essas placas que estão à esquerda aí de vocês na apostila, elas estão carregadas negativamente. O que acontece, então? Todas as partículas carregadas positivamente vão ser atraídas por essa placa, e vão bater na tela fluorescente acima dela. Do outro lado, essa placa está carregada positivamente, ela vai atrair as cargas carregadas negativamente, elas vão bater aqui. Não exatamente em cima, elas vão bater mais do lado, porque elas foram atraídas pelas placas. E você já sabe que uma carga positiva atrai a carga negativa, e a carga negativa atrai a positiva. Daí que ele tirou que as partículas alfa são carregadas positivamente, porque elas foram atraídas pela carga negativa. E as partículas beta são carregadas negativamente. Por quê? Porque elas foram atraídas pela carga positiva. É complicado, mas vocês entenderam? Acredito que deu para entender. Tá de boa até aqui? Sim ou não? Sim, só a Daniele? Ô, professor, rapidinho, eu consegui entender perfeitamente, porque era essa a dúvida que eu tinha na aula, só que eu tinha esquecido, que eu tinha anotado o papel, só que eu tinha esquecido onde é que estava o papel, mas aí obrigado pela tirar a dúvida do senhor. Tranquilo então, Giovanni. Hoje, pessoal, a gente já sabe que essas partículas alfa e beta, elas são chamadas de prótons e elétrons. Só que, nessa época aqui, quando foi feito esse experimento, isso ainda não era sabido, ok? Ele não sabia disso ainda. Até então, era só partícula alfa e beta, que ele não sabia exatamente o que era. Aí a gente vai para a página 33, onde tem o experimento mais importante, que é esse aqui do canto, ó. Vamos lá na página 33, então. Esse experimento aqui. Ele foi mais ou menos a mesma coisa. O que ele fez? Ele pegou o material radioativo, aqui também é o Rutherford, tá? Ele pegou o material radioativo, no caso o polônio, e colocou dentro de um bloco de chumbo com uma saída só. Para quê? Para que essa radiação fosse direcionada para onde ele queria. Aí ele colocou uma argola de metal, e lá no meio dessa argola de metal ele colocou uma lâmina metálica. Essa lâmina bem fininha, para ver o que acontece quando essa lâmina for bombardeada com partículas alfa. Você pode ver aqui, ó, aqui tem um alfa bem pequenininho, mostrando que essa radiação aqui são partículas alfa. Enzo e João Vitor, bom dia. Mais ou menos, João.
Não deu para entender legal ainda? Ô, João, eu explico com um pouco mais de detalhes lá no vídeo, tá? Se continuar com dúvida, é só me mandar mensagem que eu respondo direto para você, ok? Daí, pessoal, ele foi colocando os metais ali. Ele foi colocando placa de metal. Só que os experimentos não davam nenhum tipo de resultado interessante para ele. Ele botava prata, botava alumínio, não. Até uma hora que essa plaquinha de metal aqui, essa lâmina de metal, ele resolveu botar ouro. Aí, quando ele botou o ouro, ele teve resultados interessantes. O que aconteceu com esses resultados? Primeira coisa que você deve entender. O que saía daqui, desse material radioativo, o que saía daqui do polônio, eram apenas partículas alfa, que hoje a gente sabe que são elétrons. Na época ele não sabia, tá? Mas elétrons não, partículas carregadas positivamente, no caso. Essa radiação, então, era partículas carregadas positivamente, partículas alfa. Saíam desse polônio que estava dentro do bloco de chumbo. E aí elas iam se chocar com aquela placa de ouro ali no meio. O que ele percebeu aqui, pessoal? Ele percebeu que a maior parte dessas partículas alfa atravessava essa lâmina de ouro e ia bater do outro lado. A maior parte passava direto. Ou seja, você emite essa radiação vai em direção a uma lâmina de metal e atravessa. Qual foi a primeira conclusão que ele tirou disso, então? Para essas partículas atravessarem essa lâmina de metal, significa que a lâmina de metal tem espaços vazios entre os átomos. Muitos espaços vazios. Por quê? Se não tem espaço vazio, essa radiação vai bater e voltar. Ou vai bater e desviar. Como a maior parte dessa radiação estava passando direto, significa que tem espaço vazio nos átomos do ouro ali. Alguém não entendeu isso? É como se fosse... Ele descobriu, aí eu vou usar algumas vezes essa comparação, ele descobriu que a estrutura do átomo ali é como se fosse uma rede de pesca, onde você emite aquela radiação e a maior parte dessa radiação vai atravessar a rede de pesca. Entende com essa analogia com a rede de pesca, Dani? Deu para entender melhor? Tá? Se, por exemplo, se essa estrutura atômica desse metal fosse, por exemplo, como um lençol, essa radiação ia bater no lençol e ia ficar. Ou se fosse como uma porta, ia bater naquela porta e ia voltar. Mas não, é como se fosse uma rede de pesca, então a maior parte atravessa direto, porque o átomo tem espaços vazios no meio dele. Uma segunda coisa que ele percebeu é que uma parte um pouco menor, uma quantidade um pouco menor dessa radiação, ao bater aqui, ela desviava para o lado. Ela batia aqui e desviava. Bate na lâmina e desvia para o lado. Bate na lâmina e desvia para o lado. Por que acontece isso? Desvia para o lado porque ela encontrou partículas carregadas positivamente também. Positivo com positivo dá o quê? Repulsão. Então, tem uma carga positiva aqui, uma carga positiva aqui, e elas vão se repelir. Elas não vão se chocar. Então, quando uma parte dessa carga positiva chegava nessa lâmina de ouro, ela desviava. Desviava porque encontrava uma carga semelhante e acaba indo para o lado, indo se chocar para o lado. Então, a segunda conclusão que ele chegou foi que havia cargas positivas ali também naquela lâmina de ouro. Ok? Por isso foram repelidas. Então, carga positiva repele a carga positiva. Ela batia e ia para o lado. E uma terceira coisa que ele percebeu é que um número muito pequeno dessas cargas, dessa radiação beta, batia na lâmina e voltava. Ela bate e volta, bate e volta.
Isso significa o quê? Ele chegou à conclusão de que essa parte que batia na lâmina de ouro e voltava, ela havia encontrado uma parte dos átomos de ouro que tinha uma massa maior, onde ela não conseguia passar, ela batia e voltava para trás. Aí a gente volta no exemplo da rede de pesca. Imagina que essa lâmina de ouro, a estrutura atômica dele é como se fosse uma rede de pesca. As partículas que batem e voltam são exatamente as que encontram o nozinho da rede de pesca. Sabe onde tem um nó entre um gominho e outro? Bate lá exatamente naquele nó e volta. Por isso que era uma quantidade tão pequena. Porque bate naquele nozinho minúsculo, entende? Então a maior parte atravessa, uma parte pega... chega perto de partículas positivas, uma parte chega perto de partículas positivas e a outra parte acaba batendo na parte de maior massa desse átomo. E a parte de maior massa desse átomo é o que? Exatamente o núcleo do átomo. Mas, presta atenção aqui, é o núcleo do átomo, mas ele não chamou de núcleo. Ele não sabia até então que o átomo tinha um núcleo, tá? O que ele entendeu foi que havia uma parte do átomo onde estava a maior parte da massa dele. A maior parte da massa do átomo estava numa região muito pequena, que é onde essas pequenas partículas que voltaram, elas bateram e voltaram, tá? Porque a maior parte deles não bateu e voltou. A maior parte bateu e passou. Significa que tem muito espaço vazio. Muito espaço vazio. E um pouquinho só bateu e voltou, que foi onde bateu na parte de maior massa. Ok? Só que isso ainda não explicava a massa do átomo. Então, pessoal, ele criou uma teoria de que essa parte onde está a maior parte da massa do átomo, que é o que hoje a gente chama de núcleo, mas ele não sabia que era núcleo, essa parte onde está a maioria da massa do átomo, ela não tinha apenas a partícula carregada positivamente, não tinha só partículas alfa, ela tinha também partículas neutras. Hoje a gente sabe que o núcleo do átomo tem prótons e nêutrons em quantidades parecidas. Na época ele não sabia, mas ele colocou essa teoria de que tinha partículas neutras no núcleo do átomo. E ele não conseguiu provar. Rutherford falou isso e não conseguiu provar. Anos depois foi provado que ele estava certo. Então a teoria dele era correta, ele não conseguiu provar, mas anos depois foi provado. É complicado, né? É difícil? É. Mas vocês agora já têm uma noção do que aconteceu. Vocês vão ver o vídeo e vão entender melhor. E vão ficar com dúvidas. E aí vocês vão voltar e vão trazer as dúvidas para mim. Ok? Tranquilo até aqui? Beleza. Com base nessas conclusões, pessoal, o Rutherford ele criou a estrutura atômica dele. Por quê? A Esther, acho que você está na aula errada, que é 9º ano. O que acontece com essa teoria, o Rutherford vai ter as atividades, tá lá no vídeo, tá? No final do vídeo tem a atividade que eu pedi. Com essas novas descobertas, o Rutherford, junto com o Becquerel, eles derrubaram a estrutura atômica do Thomson. Porque a estrutura atômica do Thomson era aquela... Lembra do pudim de passas? Ô, Léo, para acessar a gravação da aula depois, cara, eu não sei. Aí você pergunta para a Lena, pede para sua mãe perguntar no grupo lá, tá? No grupo dos pais, pede para sua mãe perguntar para a Lena que ela te explica lá. Eu não sei como que faz, tá? Mas essa aula está sendo gravada, então você pode pegar ela depois.
Um minutinho só, por favor. Pessoal, então o Rutherford, ele derrubou aquela teoria do Thomson, que estava no caminho correto, mas com as conclusões dele, ele provou que, apesar de estar no caminho certo, estavam erradas. E aí ele criou o novo modelo atômico do Rutherford, onde ele dizia que havia uma carga positiva no centro, que ele ainda não chamou de núcleo do átomo, tá? E em volta as cargas negativas, que ele não sabia que eram elétrons ainda, mas já era a base do que a gente tem hoje, o positivo no centro e o negativo em volta. Hoje a gente sabe que é exatamente assim, só que no meio dele não tem só as cargas positivas, tem as positivas e neutras juntos, prótons e nêutrons no meio e os elétrons em volta. E com esses cálculos ele contou quantas partículas alfa passaram direto e quantas voltaram. E ele chegou à conclusão de que a quantidade de espaços vazios era cerca de 10.000 vezes maior do que o núcleo. Significa o quê? O núcleo ocupa um espaço do átomo, e o átomo é 10.000 vezes maior do que esse núcleo. Tá? É como, imagina um estádio de futebol, um estádio inteiro de futebol, tá? Campo, arquibancada em volta, tudo. Imagina ali no meinho aquela bolinha onde é colocada a bola para começar o jogo. Aquele círculozinho pequeno onde é colocada a bola no início do jogo, bem no centro do campo. Aquilo ali é o núcleo do átomo, e o estádio todo é o átomo. Então os elétrons dando volta naquele espaço todo, e o resto é tudo espaço vazio. Então os elétrons andando lá em volta, aquela bolinha lá no meio é o núcleo, o resto é tudo espaço vazio. Isso quem descobriu foi o Rutherford, 120 anos atrás. Tá? Mas ele criou um modelo atômico que depois ele foi complementado por um cara chamado Niels Bohr, que a gente não vai falar dele ainda, a gente vai falar dele só semana que vem, porque para essa semana eu acho que isso aqui é suficiente, porque essa é a parte mais importante. Isso é o que vocês precisam entender. O que eu mais preciso que vocês entendam é essa aula desta semana, tá? Então, por isso, a gente vai ter a mesma coisa 3 vezes. A gente vai falar sobre isso 3 vezes. A primeira vez a gente falou hoje, aqui. A segunda vez, vocês vão ver no vídeo lá. Tá lá no YouTube desde ontem, podem ir lá olhar. E a terceira vez vai ser na terça que vem, quando a gente voltar na nossa aula aqui outra vez, ok? A gente vai falar 3 vezes sobre o mesmo assunto, porque é a parte mais importante, a parte que eu mais preciso que vocês entendam, certo? Nas atividades, vocês vão precisar chegar onde? Eu vou precisar que vocês vão um pouquinho além. Por quê? Para vocês fazerem as atividades, tem algumas atividades ali que falam sobre o Niels Bohr, e que a gente ainda não falou sobre ele. Mas vocês vão responder mesmo assim, vocês vão pegar o LDI, vão ler sobre o Niels Bohr para responder essas atividades. Respondam as atividades até terça que vem, Dani, tá? Até terça-feira. Vocês vão pegar, então, vocês vão fazer as atividades que eu pedi lá. Para isso, vocês vão ter que ler um pouco sobre o Niels Bohr, que a gente não falou, a gente vai falar na semana que vem, mas eu quero que vocês já leiam sobre ele, respondam os exercícios, para vocês já estarem familiarizados, fica mais fácil. Mas o mais importante é tudo que o Rutherford fez aqui, ó. O mais importante é essa semana, é essa aula. Então, vocês já tiveram uma introdução hoje, vocês vão ver com mais detalhes no YouTube, e aí para a semana que vem, para terça-feira que vem, a gente volta tirando as dúvidas e corrigindo as atividades, certo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunte agora. Caso contrário, a gente já pode encerrar por hoje. Alguém quer perguntar? Estou aguardando. Fala, Giovanni.
Sem problema. Quiser perguntar, quiser mandar mensagem lá na plataforma depois também, pode mandar por lá que eu respondo. Mais Eu vou alguém? esperar, eu vou Pode falar. esperar para ver eu vou esperar para ver o vídeo certinho e qualquer coisa eu mando na plataforma ou terça-feira. Pra mim, tipo, aí eu anoto realmente as minhas dúvidas. Isso, porque dessa vez, é quase certeza que vai ficar dúvida para todo mundo, tá? Isso, eu acho a melhor alternativa, porque é quase certeza que vai ficar dúvida para todo mundo. Então vocês vão ter dúvida hoje, vão ter dúvida depois de ver o vídeo, mas se você ficar com dúvida, é sinal de que você está entendendo. O problema é quando você tipo está sem dúvida nenhuma, porque a impressão que dá quando você sai de uma aula dessa sem dúvida alguma é que você não entendeu nada, tá? Ficar com dúvida é um bom sinal. Tá bom? Então, vão lá, vejam o vídeo, façam as atividades e me tragam as dúvidas. Léo, você vai ter que ver o vídeo, pegar a gravação da aula para poder entender direitinho que você já pegou andando. Ô, professor, Beleza? rapidinho. Pode É, falar, Giovanni. o polônio em que Rutherford utilizou para fazer essa pesquisa, ele era em formato líquido, sólido, gasoso, era em qual formato? Estado sólido. Estado sólido? Vale. Sólido, mas ele emite radiação. Caraca. Tá bom, obrigado. Nada. Tranquilo, galera? Então, sendo assim, por favor, não deixem de trazer as dúvidas depois, ok? Eu imploro para vocês, tragam as dúvidas. Eu preciso das dúvidas para poder ajudar vocês a entenderem, ok? Então, é isso por hoje. Agradeço a presença de todos. Aguardo as dúvidas de vocês na plataforma ou na próxima terça, tá? Boa semana, um abraço e se cuidem.